Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouco. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. Vamos só... Hoje o tema é a vida como bênção. Portanto, vamos já perceber o que é isto de ver a vida... Olá, Guilherme! De ver a vida como bênção, ou sentir a vida como bênção. Portanto, vamos só, entretanto, aguardar um pouco. E vamos também, não se esqueçam, boa noite, Guilherme, não se esqueçam que... Olá, Castro! Não se esqueçam que o blog... Olá, Cláudia! O blog Seres Luz na Terra já tem... Olá, Piedade! Já tem cerca de 63 artigos. Aqueles artigos é para serem consultados. Alguns são vídeos, o que é mais fácil. Portanto, aquela informação é para todos nós. Sempre que necessitamos de informação espiritual, temos um sítio onde podemos consultar e depois avaliar por nós. Olá, Filipe! Avaliar por nós se aquela informação ou aquele sentir espiritual é para nós e se encaixa naquilo que pretendemos fazer da nossa vida ou que sentimos em relação à vida. Daí o tema de hoje ser, como eu escrevi, a vida como bênção. E daqui a bocadinho vamos já explicar o que é isto, a vida como bênção, até porque vamos ler dois poemas. Olá, Cidália! Vamos ler dois poemas que eu escrevi, um ontem, outro anteontem, precisamente sobre a vida, precisamente sobre viver a vida como uma bênção e, acima de tudo, aquilo que nós não fazemos no dia a dia, deveríamos fazer enquanto seres espirituais ou até mesmo seres com uma consciência diferente. Olá, Rogério! Olá, Costa Pereira! Portanto, o que se pretende com a leitura destes poemas é que a gente possa perceber de uma vez por todas aquilo que nós deixamos de fazer e que deveria ser para fazer. Isto é, deveríamos levar a cabo ou deveríamos no dia a dia ter uma preocupação genuína sobre a nossa parte espiritual. E quando abdicamos de tratar da nossa parte espiritual, daquela parte que normalmente ninguém gosta de tratar, como é um bocadinho... Olá Raul! Como é um bocadinho invisível, não gostamos de tratar, mas depois, com o andar dos anos, com o andar da nossa vida, a gente realmente percebe que deveríamos ter, a determinada altura, investigado mais, devíamos ter feito mais experiências connosco. Olá, mãe, para descobrirmos o quão bonito tínhamos dentro de nós, de espiritualidade e de ética e moral, que está tudo interligado. Portanto, os poemas, daqui a bocadinho já passo a ler, falam essencialmente sobre esta relação com a vida e com esta relação com a espiritualidade e com aquilo que deveríamos fazer de espiritual e que normalmente não fazemos. E cada um deve responder por si. E alguns não fazem, não por medo, eu acredito que não seja por medo, mas não fazem porque socialmente não é muito aceitável. Isto é, fazer determinado tipo de trabalhos espirituais é coisa de bruxo. E como é coisa de bruxo, parece ficar muito mal. Só que, à medida que vamos envelhecendo, a gente vai percebendo. Olá, Sara! A gente vai percebendo que aquela espiritualidade sempre esteve dentro de nós. Portanto, boa noite, Sara. Se sempre esteve dentro de nós, por que razão, e os poemas que vamos ler falam sobre isso,
Por que razão não vivemos a nossa espiritualidade? Por que razão deixamos de ter encontros connosco mesmo? Meditar, fazer retiros, tirar um curso espiritual, descobrir o quão bonito nós somos por dentro e recusamos a fazer isso. Eu tenho amigos que a esta altura da vida, já com alguma idade, percebem o quão falta lhe faz a parte espiritual. Porque nós achamos, como eu disse há pouco, que aquela parte espiritual não fazia parte de nós. Olá, Mário, a parte espiritual, como é algo que é, em alguns casos, invisível e que não dá para ver, e como eu disse há pouco, é um bocadinho mal visto pela sociedade. Nós não é que tenhamos medo, mas aos olhos dos outros temos algum receio. E assim vamos vivendo a vida de uma normalidade. Eu vou ler os poemas para percebermos isto. De acordo com uma normalidade muito estranha, que não tem nada a ver connosco, porque nós não somos aquilo. E sempre que nós tentamos viver o normal, viver aquilo que os outros querem que a gente viva, nós somos infelizes. Porque não estamos a ser genuínos connosco, não estamos a ser espirituais e não estamos a fazer o nosso caminho. Estamos a fazer o caminho que os outros querem que a gente faça. Isto aplica-se para tudo. Aplica-se para os pais, aplica-se dentro da família, aplica-se nas empresas, aplica-se no Estado e aplica-se na vida. Vocês têm que viver aquilo que sentirem dentro de vocês. Eu vou ler os poemas para percebermos a importância do caminho espiritual. Eu até vou ler o primeiro, que é mais pequeno, para podermos discutir, basicamente é isso, discutir porque é que deixamos de fazer algumas coisas e porque é que fazemos o que não é para fazer e não fazemos aquilo que é para fazer. Basicamente é isto. O primeiro poema começa assim, é pequeno. Como é que queres levar uma vida normal se a tua vida é algo fora da caixa? Olá, António. É extraordinária, é incomum, é única, é simplesmente vida. Vida que anda, vida que vê, vida que cheira, vida que pensa, vida que ouve, vida que gosta e vida que sente. Se fosse uma vida normal, terias nascido uma outra coisa, não um ser humano. Que vive e age como se a sua vida fosse mesmo coisa pouca. E o que nos diz o primeiro poema é que nós vivemos, isto é um alerta para todos, enquanto estamos vivos neste plano, nós vivemos a vida como se fosse efetivamente coisa pouca. E aquilo que parece que damos mais importância é as nossas 8 ou 10 horas que dedicamos ao trabalho. Nem é à família, nem é aos filhos, não é ao companheiro ou ao companheiro, mas é ao trabalho. Olá, Sílvia. Portanto, nós temos o nosso foco trocado. Nós temos o nosso foco fora e não dentro de nós. Como diz o poema, nós vivemos a vida, o poema acaba como se a sua vida fosse mesmo coisa pouca. E nós vivemos assim a vida, como se a vida fosse uma coisinha pouca. E no princípio do poema diz, a tua vida o que é? É extraordinária, é incomum, é única e é simplesmente vida. Vida que anda, vida que vê, vida que cheira, vida que pensa, vida que ouve, vida que gosta e vida que sente. E nós somos tudo isto. Se nós somos tudo isto, o que é que estão à espera para fazer o caminho? Não é? Se somos tudo isto, se somos a vida a acontecer dentro e fora, se temos esta consciência completamente surreal
do que é a vida, porque continuarmos a adiar, porque queremos viver uma vida de normalidade se nós não somos normais. Portanto, vou aqui responder ao Castro. Para a semana eu prometo falar de Baião. Para a semana falo de Baião. Hoje é sobre a vida como bênção. Portanto, quando nós olhamos para este poema, o poema tem lá muita verdade, encerra muita verdade. Porque nós, por vezes, lemos o que está escrito num simples poema e não conseguimos perceber toda a mensagem. Não porque não tenhamos ou não tenhamos esse entendimento, mas porque lemos tudo a correr e às vezes somos um pouco distraídos. Quando é da nossa vida que diz respeito. Porque se nós damos efetiva importância a 8 a 10 horas de trabalho, porque é que não damos importância ao nosso trabalho espiritual? Porque é que não damos importância ao nosso interior? Porque é que não damos importância às nossas emoções, aos nossos sentimentos, à nossa relação com o divino, à nossa relação com a vida? Porque é que damos mais importância ao trabalho do que àquilo que temos dentro de nós? É engraçado, não é? Uma boa reflexão. E é uma reflexão para todos. Até porque tem aqui alguns que são chefes. É engraçado, tem aqui alguns que são chefes. Portanto, é uma boa reflexão para todos. Olá, Fernanda. O que significa que o espiritual, como diz o poema, é muito mais importante que aquilo que a gente pensa. Portanto, não vou responder. Mas ou se calhar é melhor. Estou-me aqui a fazer uma pergunta, mas é melhor passar ao outro poema para percebermos de uma vez por todas a importância da nossa vida, a importância do nosso caminho espiritual, a importância do mundo visível e do mundo invisível, e a importância desta vida que ao mesmo tempo, pode parecer uma repetição, mas não é, que é esta possibilidade. O poema fala nisto, não, o poema não fala, que fala num texto que escrevi sobre os poemas, que é a possibilidade que temos de estar deste lado da vida a ter experiências. Ok? Portanto, vou então ler o poema para percebermos e depois falamos e discutimos o poema. E o poema também começa como o outro, a falar desta normalidade que nós insistimos em querer levar, porque a nossa vida efetivamente não é normal. O universo existe há bilhões de anos. Nós vivemos, a esperança média de vida neste momento está nos 80 anos. E nós vivemos a nossa vida como se por vezes fosse coisa pouca, como se não tivesse valor, como se fosse uma coisa pequena, como se fôssemos completamente insignificantes, como se em alguns casos nem sequer cá estivéssemos. Porque não fazer coisas bonitas com este corpo, com esta mente, com esta consciência? Porque não fazer coisas bonitas comigo? E quando aprender a fazer coisas bonitas comigo, fazer coisas bonitas com os outros. A espiritualidade é isso mesmo. É nós aprendermos ou descobrirmos o quão bonito é o nosso interior e depois ajudar os outros a fazer o mesmo consigo. Mas vamos então ler o poema. Olá, Isabel. E o poema volta, como eu disse há pouco, a referir esta normalidade estranha que nós, por vezes, levamos porque não queremos assumir nossa parte espiritual. E o poema diz mais ou menos isto.
Parece tudo tão normal. Cada novo dia. Como se não fosse uma bênção. Porque o tema de hoje é precisamente este. É a vida como uma bênção. Como se não fosse uma bênção. Isso não é uma bênção que seja simplesmente para agradecer a vida. Vivendo-a como o mais sagrado que pode haver. É até mais do que Deus. É engraçado. Porque o Criador está de facto no criado. Parece tudo tão normal que a normalidade deveria ceder lugar à comoção inexplicável de uma lágrima, ao riso sincero de um rosto, ao olhar terno de uma visão única e ao sentir demasiado intenso da presença da vida. É como se o poema não acabasse, como se a vida não acabasse, como se a visão do mundo não acabasse. Tal é o imenso amor que tenho dentro de mim, provocando uma explosão de vida que parece que nunca mais acaba. De facto, quando temos esta consciência da vida, ou quando começamos a despertar ou explodir dentro de nós de uma forma bonita o amor e a luz que temos e que começa a sair, nós percebemos que podemos viver a vida muito intensamente. E o que diz o poema, ou que nos fala o poema, fala-nos desta relação intensa e bonita com a vida. Porque começa por falar, parece tudo tão normal. Agora vamos explicar o poema. Mas a vida não é normal. Porque se temos uma consciência que estamos vivos neste plano, se nos é dada esta oportunidade de estarmos vivos durante 80 anos, o que é que estamos à espera para viver? O que é que estamos à espera para ser plenos? O que é que estamos à espera para ser 100% humanos? Porque é que queremos viver a vida como se nada fosse? Parece que quase como se não acreditássemos naquilo que temos dentro de nós. E continuando o poema é como se não fosse uma bênção. Quando nós deveríamos, isso sim, sacralizar cada gesto, sacralizar cada olhar, sacralizar cada palavra, sacralizar cada instante que nós temos enquanto estamos vivos. Até porque não nos podemos esquecer que mais tarde ou mais cedo estão-nos a atirar a terra para cima. E quando nos estiverem a atirar a terra para cima, significa que já estamos mortos. E se já estamos mortos, já não serve de nada. Portanto, o que podemos fazer agora por nós e pela humanidade é despertar, é expandir a consciência de uma vez por todas, é deixar sair o que de mais bonito tem em dentro, independentemente se a sociedade gosta ou não, independentemente se a sociedade acha bonito ou não, se a sociedade lida ou não bem com isso. Isso é um problema da sociedade, não é um problema nosso. Portanto, o que nós temos que fazer, de uma vez por todas, é assumir quem somos. É fazer o caminho interno. Porque se fizermos o caminho interno, vamos descobrir... Hoje vou deixar sair um bocadinho de informação. Vamos descobrir o que é que fazíamos lá em cima. Eu vou repetir outra vez. Se fizermos o caminho interno verdadeiramente, vamos descobrir o que fazíamos lá em cima antes de vir para a Terra. É engraçado, não é? Há poucos seres que nos conseguem dizer isto. E eu digo, sem problemas nenhum, porque eu sei o que é que fazia lá em cima e sei o que é que faço lá em cima. Portanto, não tenham medo, ou não tenham receio, ou não tenham constrangimentos de olharem para dentro, serem amorosos, serem luminosos e fazerem o caminho. Como diz o poema,
na segunda quadra, parece tudo tão normal que a normalidade deveria ceder lugar à comoção inexplicável de uma lágrima, ao riso sincero de um rosto, ao olhar terno de uma visão única, ao sentir demasiado intenso da presença da vida. O facto de nós estarmos aqui neste plano, só por si, já deveria ser incentivo suficiente para aproveitarmos, como diz aqui o Filipe, para aproveitarmos o momento. Mas todo momento. E porquê é que nós não aproveitamos o momento, respondendo ao Filipe? Nós não aproveitamos o momento porque temos o nosso ego com informação do passado, de acontecimentos que já aconteceram lá atrás. E por vezes, quando estamos a analisar o momento, deixamos de ser espontâneos em relação àquilo que acontece. Porque estamos sempre a analisar, a tentar controlar aquilo que está a acontecer à nossa frente. E nós não temos que controlar nada. Nós temos que viver a nossa vida, temos que ser o mais felizes possíveis e temos que, de uma vez por todas, fazer o nosso caminho espiritual. O poema acaba assim. É como... Ouçam bem esta parte do final do poema. É como se o poema não acabasse. É como se a vida não acabasse. Como se a visão do mundo não acabasse. Engraçado. Tal é o imenso amor que tenho dentro de mim, provocando uma explosão de vida que parece que nunca mais acaba. E, efetivamente, quando esta explosão de vida, este entusiasmo se dá dentro de nós, parece mesmo que a vida nunca mais acaba. Porque se tivéssemos, ou se conseguíssemos, ficar naquela frequência, acreditem que vocês não precisavam dormir. Nós não precisávamos dormir. Só que o corpo não aguenta estar, por enquanto, naquela frequência. Se calhar só os yogis místicos é que conseguem estar naquela frequência. Daí, alguns nem precisarem dormir e outros dormirem muito, muito pouco. Porque a frequência que eu consegui plasmar na última quadra deste poema é uma frequência de intensa vida. De vida levada ao limite. É como se o amor e como se a luz saísse por cada poro da nossa pele. E a vida deveria ser vivida assim, sempre no limite, entenda-se, no limite luminoso e no limite amoroso, e podermos a cada instante sermos espontâneos, sermos genuínos, sermos verdadeiros e sermos o mais puros possíveis. Para que estava há bocado a partilhar aqui uma coisa com a Safi, para que ou a Safi é que partilhou, para que onde quer que a gente ande, o amor esteja em todo lado. Isto é, o amor já não está só dentro de nós. Onde quer que a gente olhe, onde quer que a gente fale, onde quer que a gente esteja, o amor está lá. Porque nós, a consciência que já temos da vida e a consciência que temos de nós e a consciência que temos do mundo já se expandiu de tal forma que... Olá, Francisco. Que é como se não precisássemos de mais nada. No entanto, o caminho espiritual precisa de ser continuamente renovado. Como eu disse há pouco, é como se cada gesto, cada palavra, cada olhar, cada encontro precisasse ser continuamente sacralizado. E quando conseguimos sacralizar cada instante, como dizia o Filipe, cada momento da vida que acontece, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer com que a vida passe a ser uma bênção. E a vida, efetivamente, deveria ser para todos uma bênção. E esta frase deveria
ser ensinada nas escolas, desde tenra-idade. Não termos de ser nós sozinhos a descobrir que afinal a vida é uma bênção. Que o facto de termos vindo para a Terra, o facto de termos vida neste plano, termos um corpo neste plano, termos uma consciência do que existe dentro e fora de nós, que é a maior bênção que podemos ter neste plano. Como eu disse no poema, no outro poema, espera só um bocadinho. É quase como se a nossa vida fosse efetivamente mais importante que Deus. E em certa medida é. Porque se eu não tivesse vida, se eu não tivesse consciência da minha vida e da importância da minha vida, como é que ia perceber Deus? Como é que ia sequer pensar em Deus? Portanto, temos que deixar de uma vez por todas, os poemas falam sobre isso, deixar a nossa vida de normalidade e de dedicar a nossa energia toda só ao trabalho físico. Tem que haver aqui um equilíbrio. Um equilíbrio entre a energia que nós dedicamos ao nosso trabalho físico e a energia que nós dedicamos à nossa parte espiritual. Tem que começar a haver aqui uma certa simbiose, uma certa divisão, para que as duas possam andar juntas e que possa haver uma comunhão entre as duas, de maneira a, de uma vez por todas, termos consciência da nossa importância como seres humanos, termos consciência da importância da nossa vida e, acima de tudo, das experiências que podemos ter enquanto temos vida dentro de nós. Portanto, vamos fazer a nossa meditação, já falei bastante. Portanto, cada um deve, por si, não racionalmente, mas sentir no coração estas palavras e sentir o quão sentido faz para cada um a viagem espiritual. Portanto, cada um deve, em certa medida, de uma vez por todas, abraçar, se é que se pode dizer, o espiritual. E quando isso acontece, o acesso a determinado tipo de informação acontece necessariamente. Como eu disse há pouco, eu sei o que é que faço lá em cima e sei o que é que vou fazer quando sair daqui. Portanto, era aquilo que eu fazia antes de ir para a Terra. Portanto, sempre que fazemos o caminho interno, sempre que fazemos o caminho espiritual, há determinado tipo de informação mais oculta que também passa a ser disponibilizada ou passamos a ter acesso. Portanto, Celina, portanto, o que nós temos que fazer de uma vez por todas é não ter medo daquilo que a sociedade pensa quando nós dedicamos uma parte da nossa vida, uma parte da nossa energia ao espiritual. Porque sempre que o estamos a fazer, não só estamos a fazer com que o nosso amor saia, a fazer com que a nossa paz e a nossa tranquilidade e a nossa luz seja cada vez mais, mas estamos, em certa medida, a ajudar a humanidade a fazer o mesmo. Comprometemos-nos a vir fazer isso, portanto é isso que nós temos que fazer.
Há muitos seres de luz a fazer projetos diferentes cá na Terra. Portanto, cada um tem o seu papel e o papel de cada um é extremamente importante. É mesmo de suma importância. Vamos então fazer a nossa meditação. Fechem os olhos. Façam 3 respirações profundas. Escolham um mudra que sintam mais afinidade e coloquem as mãos sobre os joelhos. Façam 3 respirações profundas. Sintam o ar entrar. Sintam o ar a sair. Sintam a renovação. Nunca se esqueçam que o ar é vida. Se não fosse o ar, nós simplesmente não poderíamos viver. Sem nenhum aparelho auxiliar, obviamente. Sintam a energia. Sintam a presença do vosso corpo na posição. Se a mente quiser passear para algum sítio, tragam-na de volta e centrem a mente no vosso coração. Podíamos fazer um exercício mais sério, mas vamos deixar para outra altura. Há uma meditação do coração do Osho, muito boa, mas que tem que ser feita presencialmente.
estiverem preparados, com calma, sem pressas, podem abrir os olhos e tomam consciência do vosso corpo. Portanto, que é para encerrar a nossa meditação, o que nós temos que fazer de uma vez por todas é deixar de querer viver uma vida de normalidade. Desta normalidade estranha que nos querem impor, sermos todos normais, iguais uns aos outros, sem aspirações a nada, a não ser meramente materiais, sem aspirações espirituais. Não vale a pena agora dizer aqui quais são, até porque cada um... Olá, chefe! Até porque cada um vai ter que lá chegar. E deve chegar obrigatoriamente, como eu disse há pouco, brincando, enquanto está vivo, enquanto não lhe atiram terra para cima. Porque se não fizermos algumas experiências espirituais neste plano, com vida dentro de nós, acreditem que não vai ser do outro lado que vão fazer as experiências que deixaram de fazer deste. Terão, isso sim, outro tipo de experiências. E provavelmente, na maior parte dos casos, grandes puxões de orelhas por não terem feito aquilo que deveriam ter feito cá em baixo. Por isso é que alguns de nós, quando fazem o trabalho espiritual, como disse há pouco, têm acesso a informação relevante do que fazem lá em cima e do que faziam antes de ficar para baixo. Pode parecer estranho, mas não é. Porque a informação não diz respeito só ao que acontecia lá atrás, mas diz respeito também àquilo que é feito noutros planos, o que era feito antes de virmos para a Terra. Portanto, compete a cada um fazer o caminho espiritual, compete a cada um decidir de uma vez por todas trilhar este caminho bonito que é o caminho interior, o caminho de descoberta de si mesmo. Como eu disse há pouco, nós dedicamos 8, 10, 12 horas a um trabalho físico e depois não queremos dedicar uma hora só ao trabalho espiritual. Porque eu vou agora brincar um pouco, porque estão aqui, como eu disse, alguns chefes. Se o tempo que nós dedicamos à parte material fosse dedicada à parte espiritual, todos nós éramos bruxos. Todos nós conseguíamos ver o invisível. É engraçado, não é? O que significa que aquilo que nós vivemos dentro e fora de nós tem a ver com o foco da nossa vida. Tem a ver com a escolha que nós fazemos em relação àquilo que queremos ver e àquilo que queremos sentir. Portanto, deixa-me ver o que é que diz aqui o Filipe. Portanto, só depende de cada um fazer o caminho, só depende de cada um querer ter uma vida, como eu disse há pouco, uma vida intensa, uma vida exuberante, uma vida de êxtase, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de ligação constante ao que está a acontecer e, essencialmente, uma vida de amor. Que a gente possa estar em qualquer lado e sentir o amor a sair pelo peito. Não é sair pela cabeça,
é sair pelo peito. E quando isso acontece, significa que, independentemente daquilo que estamos a fazer, estamos no caminho certo. Basicamente é isto. Vou desejar a todos um bom fim de semana, uma boa semana, sejam efetivamente alegres, sejam efetivamente felizes e façam experiências bonitas convosco, de forma a perceberem o quão bonitos são e o quão importantes são para a vida e essencialmente para vocês. Aproveitem a vida que têm dentro, aproveitem bem esta oportunidade que têm neste plano, que neste caso é na Terra, para serem o mais amorosos possíveis. Vou desejar a todos uma boa noite, sejam felizes. Namasté, beijinhos e até para a semana.